Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, né, o último vídeo foi, né, bateu realmente uma certa negatividade, podemos dizer assim, né, cara. Infelizmente a situação não tá muito adequada aí para os colecionadores, principalmente para quem compra discos novos, e a gente veio discutir hoje talvez uma solução, né? Inclusive, já teve galera que assiste o canal aqui, né? Já teve gente me perguntando, pô, por que você não fala sobre determinado tipo de disco, né? O que é o que a gente vai falar hoje. Deixa eu arrumar a luz aqui, ó. E, na realidade, por que você não fala sobre discos... Por que você só fala sobre discos novos e não fala sobre discos usados, né? E refletindo um pouco sobre o que a gente falou no último vídeo, né, sobre dar um cansaço aí o colecionismo, a situação atual que a gente vive no colecionismo, né, principalmente para disco de vinil, o que também vale para CDs, né, em sua grande maioria, né, um colecionismo de uma forma geral. Resolvi trazer algumas reflexões aí sobre os discos usados e porque talvez este seja um ótimo caminho para o momento em que vivemos no colecionismo, né? Antes da gente avançar sobre o assunto, vale lembrar o patrocínio por aqui, Divina Comédia, o bar rocker no coração da Cidade Baixa, fica ali na Rua da República 649, né? O Divina Comédia aí abre suas portas de quartas a sábados, sempre trazendo muito rock ao vivo aí pra galera que gosta. Então passa lá se você está na região, né? Ou daqui a pouco você é de fora de Porto Alegre, né? Fora do Rio Grande do Sul, e tá passando aqui por Porto Alegre, seja trabalho, seja turistando, agora que finalmente o aeroporto de Porto Alegre reabriu, né? Está turistando pela cidade, passa por lá para curtir um bom rock and roll, né? Lembrando que a agenda deles está sempre lá no site desconecta.com.br, na barra lateral ali tem sempre a agenda da semana do que rola por lá, sempre atualizado. Beleza? Pois bem, né, a gente estava falando da situação atual do colecionismo, né, e como isso tem desanimado e aborrecido muitos colecionadores. A gente vê ali nos comentários de vocês mesmos, né, neste vídeo, e muita gente concordando comigo, né, e dizendo aí que essa situação é uma situação complicada. E aí eu resolvi refletir um pouco mais, também atendendo a alguns pedidos de comentários, não deste vídeo especificamente, mas de alguns vídeos passados, né, falando, pô, você dá tanta importância para discos novos e por que não dá a devida importância, ou fale mais de discos usados, né? E aí, refletindo um pouco, cara, a pergunta que fica, né? Os discos usados são uma solução atual para o mercado que a gente vive, né? Na situação que a gente vive? Assim, uma resposta direta, eu acredito que sim, né? Os discos usados são uma ótima alternativa por diversos fatores, né? Vou elencar aqui os prós e contras das questões dos discos usados, né? Mas vale lembrar que a gente está numa situação, né, que já se passou aqui pelo Brasil, no sentido de, cara, o colecionismo deu uma diminuída, né? Algumas coisas aconteceram, seja nas questões econômicas ou não. E, cara, assim, vale lembrar que por mais desestimulante que tenha sido aquele vídeo passado, é uma situação passageira, né? Assim, é uma situação atual, né? Não quer dizer que este retrato vai ser o retrato pro resto dos dias do colecionismo, né, cara? Então, quero trazer um pouco de esperança também, porque eu vi que uma galera ficou meio borocochô ali, né? Como a gente fala aqui no Sul, né? E eu acredito que eu também estou um pouco desanimado, mas assim, cara, é uma situação passageira. Então, assim, colecionismo tem muito mais prós e contras. E, obviamente, né, como qualquer situação da nossa vida, tem momentos de alta e momentos de baixa. Talvez a gente esteja passando por uma questão de baixa aí, vistos os preços e tal. E aí a gente fica, né, sempre nesse né, fica para baixo, fica. Mas vamos pensar positivo de que isso possa ser uma situação passageira e que logo mais à frente, daqui a um ano, talvez essa situação, essa fotografia atual mude, né? Esse panorama atual mude e a gente consiga aí reativar com mais força o colecionismo. Cara, tava esquecendo um recadinho aqui antes, né? A gente, no Black Friday, vai fazer uma promoção para nosso financiamento coletivo, né? O que seria essa promoção do nosso financiamento coletivo? Nosso preço atual do financiamento coletivo da Desconecta é R$ 29,00, mas para o mês de novembro, até o dia 25 de novembro, se você se inscrever lá, você vai pagar apenas R$ 9,00. Isso mesmo, cara, R$ 9,00 aí.
menos da metade do que você estava pagando normalmente. E, cara, para esse momento eu trouxe aqui alguns discos bem legais para ser sorteados, né, lá na promoção. Então o sorteio vai acontecer no final do mês, você tem até o dia 25, que é uma segunda-feira, para se inscrever, e na quarta, 26, no dia 27, eu faço o sorteio às 8 horas, como eu tenho feito todas uma vez por mês aqui no canal, né? E desta vez, cara, as recompensas que a gente vai sortear por lá tá aqui, cara. Titãs, a vida a vida até parece uma festa. Nossa, que travado. A vida até parece uma festa, histórias completas dos Titãs. Também, cara, vamos trazer 2 Metallicas, né? Saint Anger, isso mesmo, né? É o disco Odiados por Muito e Amados por Poucos, do Metallica, tá aqui. E também, cara, falando em Metallica, esse é um dos discos divisor de água da banda, disco duplo. Olha que promoção legal, cara. Te inscreve lá, apenas R$9 no mês de novembro aí no nosso financiamento coletivo. Black Album, lacradinho, edição alemã, cara. Muito legal, hein? Disco duplo. Só aqui na Desconecta a gente consegue presentear os nossos seguidores. Não, seguidores é muito ruim, né? A gente consegue prestigiar a nossa comunidade. Então prestigia a Desconecta também. Vai lá no apoia.se/desconecta. Apenas R$9 neste mês de novembro e você pode concorrer a essas 3 recompensas. Saint Anger, biografia do Titãs e também álbum duplo exclusivo aqui, né, cara? Exclusivo porque nenhum outro canal faz isso, né? Metallica Black Album, duplão, 180 gramas, lindaço, álbum dos últimos 30 anos, mais de 30 milhões de vendas. É isso, cara. Então acessa lá, apoia.se/desconecta, apenas R$9 este mês de novembro. Você tem até o dia 25, então corre, não perde esta barbada. Voltando aí aos discos novos, cara, o que eu acho os discos usados, cara? O que eu acho que hoje, né, na situação atual, na fotografia, no panorama atual, por que eu acho que eles são legais, assim, cara? É uma forma boa, assim. Primeiro que eles não estão, né, quer dizer, vamos fazer uma divisão. Eles não estão com os preços exorbitantes frente aos novos, né, porque novo é novo, né? Mas tem sim, obviamente vocês sabem que tem tipos de discos usados que são caríssimos, outros caros, outros nem tão caros, mas são caros. Por exemplo, galera que gosta de rock como eu, e muito possivelmente você que tá aqui nesse canal, dificilmente vai conseguir um disco usado aí menos de R$100, né? Dificilmente, né? Assim, bandas, né? Inclusive até Metallica, bandas que na teoria tiveram uma prensagem grande, dificilmente você consegue menos de R$100. Porém, se tu for olhar um novo, né? E aí tem prós e contras de ter um novo e um usado, você vai estar pagando R$300, 350. Esse Metallica aqui deve ser uns 400 conto. No mínimo, né? Disco duplo. Talvez pegue uma promoção na Amazon, consiga menos, mas de forma geral é no mínimo R$400. Então, assim, cara, o disco usado, neste sentido, ele é muito bom, né? Os prós deles, né? Assim, tu vai ter uma prensagem de época, isso é muito legal, né? Principalmente porque é valorizado no mercado. Tu vai ter a questão da guerra pelo aumento de volume, né? O Loudness War, né? A guerra dos volumes. Que as prensagens novas, cara, muitas delas estão sendo remasterizadas e remixadas e os caras têm achatado muito a dinâmica da música. O que é achatar a dinâmica da música? Os caras têm aumentado tanto o volume e tanto utilizado bastante a compressão e isso acaba tirando aquela dinâmica, né? Porque a música ela tem uma dinâmica musical, né, cara? Ela tem podemos dizer, um groove, né? Uma levada, né? Você tem ali a música ela não é achatada como é no streaming, quando a gente pensa em discos analógicos. Se a gente pega os discos antigos, essa é a grande vantagem dos discos usados, né, cara? Você consegue ter uma prensagem de época com a sonoridade de época, com a qualidade de época, e se for passar para baixo dos anos 80, vamos botar aí 87 e tal, você ainda consegue realmente o som analógico original de época, né? Ainda não havia sido digitalizado todo o catálogo, não. Então tem muita coisa aí, até os inícios dos anos 90, que tu consegue ainda sons analógicos gravados direto da fita master, né? Aquela master de fita mesmo, fita rolo, né? E não passado para o digital e depois digitalizado e jogado para o vinil, como é o caso das grandes, né? A maioria, né? Existem prensagens analógicas? Existem, né, cara? Mas são limitadíssimas e caríssimas. Mas no geral é isso, né? Hoje, o que a gente ouve
no vinil é música digitalizada, né? Não tem como dizer que não. Então, assim, até o início dos anos 90, um pouquinho antes ali, a gente ainda consegue esse tipo de som analógico, né, cara? E muitos colecionadores, eu sei porque seguidamente eu vejo vocês comentando por aqui, adoram esse tipo de prensagem e fazem questão de tê-las, inclusive não comprando os discos novos. Não é um nem dois, são muitos aí. Muitas pessoas que vêm e fazem esse relato por aqui no canal, né, cara? Então, assim, esse tipo de prensagem tem este valor, né? A qualidade é diferente, o tipo de som é diferente. Mas aí é óbvio que você vai ter que ter um equipamento melhor, né? Não vai querer botar uma prensagem antiga com uma prensagem nova num vinyl killer, né? Naqueles toca-discos de maletinha e achar que vai ter uma puta diferença de som. Não vai ter, né, cara? Pra ouvir esse tipo de coisa. Para ter essa percepção sonora desse tipo de coisa, você vai ter que ter um bom equipamento. Não precisa ser high-end, mas tem que ter um bom equipamento, um equipamento de qualidade, uma ótima agulha, bons fones ou até boas caixas de som. Então, tudo isso é um conjunto da obra. Hoje talvez seja o melhor caminho? Sim, cara, eu acredito que sim, seja o melhor caminho. É óbvio que nós estamos falando de um nicho de usados que pode chegar a valores absurdos num disco. Então, assim, eu tô falando de forma geral, né? Tô falando aí da média do mercado, dos discos que teve uma tiragem, uma prensagem razoavelmente boa e que hoje você consegue, dentro do estilo de rock, você consegue comprar discos a 100, 120, 150 reais, frente aí aos novos que estamos pagando aí 300, 400 reais. Acho que é uma boa diferença, né? Enquanto compra dois novos, você, né, um novo, você consegue comprar dois usados, né? De uma certa forma. Essa seria uma relação. E, de novo, cara, tô generalizando aqui. Eu sei que existem discos muito mais caros, eu sei que existem discos muito mais baratos. Por que eu, por exemplo, discos muito mais baratos? Cara, tema de novela. A não ser uma ou outra novela, eu não me lembro como é que é o nome da última novela que teve prensagem de disco de vinil, mas parece que esse disco ele é um disco que ele é meio carinho, assim, né? Porque a prensagem já não era tão grande como era no auge das novelas, né? Na era de ouro das novelas, né? Então as trilhas sonoras da novela naquela época era inclusive uma forma da gente conhecer bandas novas, né? A gente não tinha essa facilidade do Spotify, né? Ok, tinham as rádios, mas as rádios a gente sabe, toca sempre as mesmas. Não que essas trilhas de novela também não tocassem sempre as mesmas, mas esse tipo de coletânea nos proporcionava ter diversas músicas em uma mídia só. Então, né, teve aquele boom lá nos anos 80, então foi prensado discos e discos e discos de novela. Esses são baratinhos, né? A gente consegue dizer aí que são, inclusive, tem o termo, né? Consegue encontrar nos balaios, né? Ah, disco de balaio. Sim, tem esses, mas também não tô falando desse, porque esse também é exceção. Assim como um Tim Maia Racional é exceção para cima, esses aí são exceção para baixo. De forma geral, a gente encontra discos de rock aí acima de 100 reais. Óbvio, pode chegar a 200, mas, cara, sim, entre 100 e 150 ainda acredito eu que hoje seja um preço até justo, visto esses prós que eu falei da questão analógica, cara, que realmente, se você tem um som de qualidade, vale muito a pena investir nesses álbuns. Os contras, cara, tu vai pegar disco que vai estar fritando, né, como a gente brinca, né, fritando frango, né, ele vai estar chiando demais, pode pegar, né, sua grande maioria, porque os cuidados também não eram grandes, a mídia naquela época também não ensinava as pessoas a cuidarem dos seus discos, fazerem higienização, né? Como lidar com eles, né? Não era uma pauta frequentemente dita pela mídia de forma geral, né? Pela mídia popular, né? Pela grande mídia, mas também por outro lado aí você pode ter a qualidade de som analógico. Mas aí voltando, né? Então os contras, né? Seriam o disco pode estar chiando, pode ter pequenos arranhões, pode ter grandes arranhões, então é bom uma avaliação nisso, né? Antes da gente avançar o papo por aqui, vale lembrar o apoio da Vertigem Tattoo e Piercing, que fica ali na Avenida Independência 1093. O fone é 5133113825, há mais de 25 anos em Porto Alegre região. Eles também têm uma tattoo shop em Capão da Canoa, que foi lá onde começou e depois vieram para Porto Alegre, né? Todo mundo conhece a Vertigem por aqui no Rio Grande do Sul. Se você está de passagem ou mesmo quer se colorir e é aqui da região, passa lá na Vertigem Tattoo. Outro apoio aqui também do canal, a loja O Colecionador, loja virtual especializada em bonecos colecionáveis do universo geek e nerd. Acessa lá ocolecionador.net, cara. Os caras sempre têm pré-vendas legais de bonecos, inclusive tem uma coleção do Soundgarden que ainda está na loja. Aproveita aí, cara, que logo logo ela deve sair. Todos os caras do Soundgarden, para quem gosta dos anos 90 e do grunge, entra lá no colecionador.net e faz tua aquisição de bonecos. Então, cara, voltando ao assunto, a gente estava falando aí
que os contras seriam a questão de pegar, tu tem que fazer uma boa análise do disco, visual, né? E se possível, quando você estiver comprando um usado, ouvir ele, pedir, né? Se você estiver num sebo, fica mais fácil. Numa feira já fica mais difícil. Mas num sebo, pedir pro cara tocar o disco para você ouvir o que tá, como é que tá aquele estado, né? Visualmente, às vezes, ele dá uma enganada, né? Então pode ser que ele esteja fritando, mas não, parece que tá bom, não sei o quê, mas ele pode dar uma enganada. Outro ponto que para mim é broxante, assim, né, quanto ao disco usado é, cara, o estado das capas, né? Muitas delas, né, tem aquele famoso incrível caso dos encartes que desapareceram, né? Muitas vezes os encartes que estão naquele conjunto da obra, eles desaparecem, né? Ou porque foram usados de posters, ou porque se perderam mesmo, né? Isso a maioria foi porque foi usado de pôster, a galera colava na parede, né? Essas coisas assim. Então, isso pra mim é muito broxante não ter um encarte, né? Eu tenho um The Cure aqui, The Head on the Door, né? Que ele não tem um encarte, assim. Eu tô há horas pra comprar um outro, não compro, né? Tô procrastinando essa compra, mas eu quero comprar uma outra versão. No áudio, cara, ele tá perfeito, tá lindo, tá maravilhoso, cara. Ótimo. Mas o encarte e também a capa, que é muita sacanagem do vendedor quando você compra, cara. Principalmente disco com capa preta. Presta atenção. Dá uma boa analisada. Porque às vezes, cara, os caras pintam de canetinha ali onde tá meio ralado, sabe? Pintam de canetinha preta. E aí, meu, tu vai olhar, se tu olha meio na corrida, assim, tu não vai perceber. Quando tu chega em casa, vai olhar, tu vai ver que ele tava descascadinho ali e tem aquela tinta preta. Puta, isso é uma puta sacanagem, né, cara? Então fala que tá pintado essa porra aí, pelo amor de Deus, pro cara que, como eu, que gosta de ter uma capa inteira, não comprar esse tipo de coisa. Acabei caindo nessa, comprei sem encarte. Obviamente que foi pela internet, né? Eu não olhei esse item. Mas é sempre importante vocês olharem. Se for comprar pela internet, cara, tenta olhar, né? A maioria dos e-commerce tem uma lupinha que tu consegue ampliar. Eu, na época, não me atentei para isso. Então, assim, acontece esse tipo de erro também, é super natural, mas tente evitá-lo, né? Então, assim, fica de olho nisso. E a parte mais broxante é essa questão da capa, né, cara? Puta, as capas usadas, né, sua grande maioria, pela galera não ter tido cuidado, né, ou o próprio tempo, a ação do tempo no papel, sobre o papel, também prejudica muito, acaba aí fazendo com que essa capa ela chegue em mau estado, amassadinho, né? Amassadinho não tem problema, né? O problema é amassado demais, ou de enfiar e botar e não ter o plástico protetor de fora, ela ficar, arrebentar mesmo o papel, né? De ficar empurrando, né? No atrito ali. Essas coisas, assim, para quem é colecionador e tem até um certo tipo de toque, acabam realmente desestimulando, assim, a compra de discos usados. Mas, olhando para o atual cenário, cara, e obviamente, né, eu não tô falando aqui dos extremos, né, dos preços extremos e dos vendedores que se aproveitam da situação que a gente tá, né? Eu tô falando de um ticket médio aí de 100 a 150 reais, que dá para te pegar aí bons discos, talvez não a raridade que você queira, ou o disco mais difícil da sua banda, mas dá para se encontrar nesse ticket e acaba sendo, hoje, a melhor solução, né? A não ser que, óbvio, né, cada um tem a sua situação econômica, né, sabe até onde o bolso vai, o bolso aguenta, se continua e gosta de discos novos, né? Prefere, inclusive, não comprar discos usados e comprar apenas um novo, também tá tranquilo, né? Cada um sabe de si, eu acho que todo mundo é adulto para isso. Mas que é uma solução hoje, pelo menos no cenário atual, no panorama atual que a gente vive, fazer aquisições de discos usados, me parece sim uma boa saída. Beleza? Quero saber o que tu pensa sobre este assunto, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente continuar falando sobre isso. Lembrando, cara, estamos com uma promoção Black Friday da nossa campanha do Apoia-se, né? Lembrando que a nossa campanha do Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo, apoia.se/desconecta, colabora para que a gente mantenha este canal, mantenha o site Desconecta e que a gente consiga fazer e evoluir outros projetos dentro deste universo da música e do colecionismo. Este mês a gente vai sortear aí Saint Anger do Metallica, vai sortear A Vida Até Parece Uma Festa do Titãs e também, cara, Black álbum duplo. Então, Black Friday, Black November, né? Aqui não é Black Friday, aqui é Black November. Entra lá, apoia.se/desconecta, assina lá faça parte do nossa comunidade de financiamento coletivo e este mês apenas R$9. Ouviu de novo? Apenas R$9.
Depois, obviamente, o preço volta para o normal. No mês de dezembro volta tudo ao normal, mas você pode aproveitar este mês para assinar apenas esse mês. É uma escolha sua, sabe o quanto a gente se dedica a este canal, a todos os outros projetos que envolvem a Desconecta. Então, fica a seu cargo de escolher continuar ou não. Mas aproveita o mês de novembro, cara. Apenas R$ 9,00, isso mesmo, para poder concorrer a essas 3 recompensas aqui. CD Sentenger, biografia aí do Titãs e esse duplaço lindo, maravilhoso do Metallica, Black Album, clássico do Metallica, apesar de muita gente gostar até o Injustice for All, mas eu sei que tem uma galera que ama esse álbum porque tem mais ou menos a mesma idade que eu, pelos 40 e poucos, que viveu e viu esse lançamento na época, vivenciou, então tem uma memória afetiva. R$ 9,00, apoia.se/desconecta. Lembrando, antes de finalizar, o patrocínio aqui do canal é o Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649. Passa por lá, shows ao vivo de quarta a sábado. A gente se vê aí no próximo vídeo.